Então vamos dar um giro pelo Brasil para saber como fica a previsão do tempo e entender o que muda com a chegada de uma frente fria. A gente faz conexão então agora com o meteorologista da Climatempo, Guilherme Borges. Guilherme, boa tarde para você, seja muito bem-vindo sempre. Boa tarde, Kelly. Prazer estar aqui contigo. Guilherme, o que a gente pode esperar com relação a essa virada do tempo? Porque as temperaturas ainda estão bastante altas, né? Kelly, a gente deve ter um aumento bem expressivo das temperaturas, né, entre sábado e domingo, principalmente na região sul e sudeste, tá? Importante frisar que antes da frente fria passar, ela sempre tem esse costume de potencializar a subida das temperaturas, né? Então essa frente fria ela vem sim, mas antes dela passar, o calorão ainda vai se fazer presente. A gente deve ter, né, um sábado bastante quente em todo o sul do Brasil, né? Também na região sudeste, a gente segue com essa condição também de temperaturas bastante elevadas, sol predominando de maneira bem efetiva em boa parte da região centro-oeste, aí pegando principalmente Goiás, Distrito Federal e também Mato Grosso do Sul, com sol predominando de maneira bem efetiva, e destaque também para a umidade relativa do ar nessas regiões que ficam com, principalmente nos horários mais quentes do dia, ficando abaixo dos 30%, tá? Essa sequência de dias muito quentes favorece principalmente esse cenário de umidade mais baixa. E destaque também ali para a região da Bahia, que principalmente o interior baiano, né, que sofre também com esse calorão, fica sobre esse efeito, e essa região também deve ter umidade mais baixa. E essa frente fria, qual a expectativa dela? Esquece no Brasil no sábado à noite, vai se deslocando lentamente em direção à região centro-oeste em relação à região sudeste, né, e consequentemente ela vai quebrar esse ciclo de dias quentes. Sempre importante frisar que para quebrar isso a gente precisa de geralmente, para quebrar essa massa mais quente, né, predominante, a gente precisa de uma frente fria potente. E é o que a gente está vendo agora. Então, a gente deve ter um alívio na próxima semana, mas antes da frente fria passar efetivamente e trazer esse ar gelado, o calorão deve ser muito presente. Nossa, muito presente. Agora, essa frente fria, ela vai ser daquelas que a gente tira o casaco do armário, usa bota ou nada disso? Só vai dar uma aliviada nesse calorão todo? Não, Kelly, vai ser só para dar uma amenizada mesmo nesse calor, tá? É sempre importante frisar, né, que a gente continua ainda no verão, né? O verão ele termina lá no dia 20, então a gente vai seguir com essas temperaturas um pouco mais amenas comparado aos últimos dias, né? A gente vai ter temperaturas na casa dos 29, 27 graus, dependendo da região, né? Mas vai continuar quente, natural do verão, mas não nesse limiar que a gente estava passando com temperaturas extremamente altas. Agora a gente vai dar uma espiadinha na capital paulista, vai trazer imagens ao vivo para quem acompanha a conexão. Neste momento, em São Paulo, a temperatura é de 30 graus. Daqui a pouquinho vão chegar as imagens para você ao vivo. O que a gente pode dizer para os paulistanos? Ó, para os paulistanos ao longo dos próximos dias, principalmente nesse sábado, nesse domingo, a gente teve temperaturas em torno de 32 graus. Já para segunda-feira, a temperatura máxima pode chegar nos 34. E depois, com a frente fria chegando, a gente vai ter um alívio, né? A gente deve ter uma terça-feira bastante quente, mas com alerta para temporais, tá? E já depois, no meio da semana, a gente já deve ter essa redução mais efetiva, quando esse ar mais polar avança, tá? Agora a gente vai para o Rio de Janeiro, vamos trazer imagens do serviço de streaming Earthcan. Lá no Rio, em Copacabana, 29 graus nesse momento, né? O tempo está muito bonito. Ontem também estava assim, hein? Tempo bonito, muita gente aproveitando a praia, inclusive com o mar aparentemente calma, hein? Com certeza, vai ser um final de semana de muito calor, pouca chuva no Rio de Janeiro. Essa mesma condição que a gente está vendo nos últimos dias, sol predominando na maior parte do dia, as temperaturas seguem elevadas, chegando na casa dos 36, 37. Deve se comportar assim pelo menos até segunda-feira, quando a frente fria avança de maneira mais efetiva sobre o estado fluminense e, consequentemente, favorecendo principalmente esse alívio no calorão e também levando um pouco mais de chuva comparado aos últimos dias. Guilherme, se a gente comparar esse período do ano de 2025 em relação ao mesmo período de anos anteriores, a gente pode dizer que a temperatura aumentou ou a gente está na média? O que aconteceu, Kelly? Esse verão, pode-se dizer assim, né? E principalmente esse mês de fevereiro e esse início de março, foram caracterizados por ondas de calor. Geralmente, agora no verão, a gente não tem essa, como é que eu vou dizer, efetividade de ocorrência desses fenômenos, tá?
a tendência é que geralmente nessa época do ano chova mais, porque o dia é maior, né? A gente tem mais calor presente pela incidência de radiação solar, então a gente tem uma frequência de chuva mais significativa. Só que o quê? Este fevereiro e este início de março, a gente teve sucessivas ondas de calor, uma atrás da outra, não dando tempo, pode-se dizer assim, para a chuva firmar. De fato, a gente com pancadas muito isoladas no Brasil e, consequentemente, o calor já natural da estação sendo potencializado por uma massa quente. Então, sim, se a gente pegar os dados agora de fevereiro e comparar fevereiro e início de março e comparar com anos anteriores, provavelmente esse deve ser um dos fevereiros, um dos marços mais quentes em 2, 3 anos, né, para trás e, consequentemente, isso afetado por essas massas quentes. E todo mundo sente, né? Agora a gente vai mostrar como é que está Belo Horizonte, onde neste momento a temperatura é de 30 graus, viu, Guilherme? Então, para a capital BH, né, a gente vai ter essa condição de sol predominando, pouquíssima chuva, né? Destaque principalmente, né, para esse sol, para o pessoal usar bastante protetor solar, se hidratar bastante, porque a temperatura vem há muitos dias muito elevada, né? E sempre eu gosto de reforçar isso. E a gente tem que prestar um pouco da atenção na previsão do tempo, né? Justamente porque esse calorão exacerbado deve continuar ao longo dos próximos dias e a gente precisa reforçar os cuidados com o corpo aí, justamente por esse calor muito, muito forte e muito sucessivo. Tem que prestar atenção na previsão do tempo, tem que se cuidar, né? E realmente protetor solar, porque muitas vezes na correria a gente acaba esquecendo. Muito obrigada, viu, pelas informações. Um ótimo fim de semana. Obrigado, Kelly. Bom final de semana para você e para toda a audiência. Obrigada mais uma vez.